Olá, sejam bem-vindos ao podcast de História e hoje nós iremos tratar sobre a Revolução Industrial. Ela tem início em meados da década de 1760, 1770 e ocorreu na Inglaterra muito por conta das políticas parlamentares pró-industrialização na Inglaterra naquele período. A Inglaterra ela foi pioneira muito por conta de políticas que davam apoio à industrialização e ao liberalismo econômico, trazendo e incentivando produtos externos para serem utilizados e revertidos em novos produtos dentro da Inglaterra. Nós temos, por exemplo, a política de cercamentos, que cercava as terras dos camponeses e revertiam-nas em cumprimento de uma criação de ovelhas para a produção de lã e também na produção de algodão. Com a necessidade das novas indústrias manufatureiras do setor têxtil, a necessidade de ter esse produto dentro do país foi muito grande, certo? Também temos a invenção das máquinas a vapor, que elas vão criar novas ferramentas de produção e produção essa muito mais rápida, muito mais ampla e com maior quantidade, certo? Outra questão também muito importante com a criação das máquinas a vapor é a criação de uma indústria de base. No caso, aquela indústria que é responsável por produzir um maquinário. E na produção desse maquinário é um incentivo na extração de ferro e de carvão, justamente para fazer com que essas novas fábricas, esse novo jeito, possa ocorrer. Ok? Também temos tratados políticos assinados pela Inglaterra que garantiram a superioridade e influência política na Europa naquele período e também garantiram que matérias-primas que não eram produzidas na Inglaterra e incentivos fiscais e econômicos de outras nações fossem colocados dentro de território inglês. No caso, o Tratado de Methuen, que foi um tratado assinado pela Inglaterra e Portugal para a troca de produtos, e também o Tratado de Utrecht, que foi um acordo de paz realizado pela Espanha e Inglaterra, findando guerras, conflitos e possibilitando que a indústria pudesse se desenvolver de uma maneira pacífica. Também, com a relação desses espaços, a troca dos espaços e os camponeses perdendo suas terras, eles são coagidos, digamos assim, quase que coagidos a ter que vir morar nas grandes cidades, por uma questão de sobrevivência. Muitos deles perdiam suas terras, ficavam sem nada e ficavam sem ter o que comer, sem ter o que sobreviver. E como o trabalho estava se concentrando nessas regiões manufatureiras, muitos camponeses começam a voltar para, aliás, não voltar, mas ir para centros manufatureiros que se tornaram grandes centros urbanos, certo? As condições de trabalho naquele período eram subhumanas, em que a gente vê situações de insalubridade, né? Você trabalha em uma região que tem muitas máquinas a vapor, calor é intenso, não existia uma preocupação com a limpeza, o que existia era uma preocupação com a produção, mas não com a condição dessa produção, né? Também acabamos vendo uma carga horária de trabalho muito grande, que naquela época chegava a 16, 18 horas por dia, uso de trabalho infantil, e isso era visto até como uma vantagem entre muitos donos de fábricas, porque eles se utilizavam desse trabalho infantil para ter uma mão de obra mais barata. Também as mulheres, elas, em alguns setores, elas eram privilegiadas na contratação, porque tinha-se uma cultura de tentar pagar salários menores a elas. Até porque justificava-se isso dizendo que a mulher ela tinha que cuidar de filhos, tinha que também cuidar da sua própria casa
e por isso não trabalharia tanto quanto um homem naquele período. Enfim, com tais condições, os trabalhadores eles não ficaram calados. E nós começamos a ver o surgimento de muitas organizações que vão tentar trazer melhores condições de trabalho para esses trabalhadores, lutando, militando por eles. Nós temos o surgimento das trade unions, que foram organizações de ofício criadas com o objetivo de garantir melhores condições. Muitas dessas trade unions implementaram políticas que se tornariam políticas de muitos sindicatos posteriormente. Também temos a formação de um movimento conhecido como ludismo, inspirado numa ação que ocorreu do Ned Ludd, do qual ele quebrou máquinas do setor têxtil, teias de fiar, em forma de protesto diante das condições que eles possuíam. O ludismo ele incentivava esse enfrentamento com os patrões para que eles, através de chamar a atenção, quebrando máquinas, quebrando fábricas, eles pudessem ser ouvidos, né, que eles pudessem chamar a atenção dessa forma. É um movimento muito radical. Também temos outro movimento conhecido como cartismo, que era mais pacífico, que recebeu esse nome justamente pelas cartas, em referência às cartas que os apoiadores desse movimento escreviam ao parlamento, aos governos, pedindo para que esses governos criassem leis que amparassem a situação dos trabalhadores, né? E dentre esse movimento cartista, que se iniciou muito na década de 1830 e 40, temos a formação da Carta do Povo na Inglaterra, que foi escrita por O'Connor e William Lovett. Carta essa que era bem extensa, reunindo diversas reivindicações de trabalhadores por toda a Inglaterra e que serviram muito para outros movimentos ao redor do mundo se inspirassem e pudessem fazer suas próprias cartas. Enfim, o podcast foi esse. Agradeço a todos que escutaram. Se puder curtir o vídeo, compartilhá-lo, eu agradeço muito, mas só se você quiser. Muito obrigado.